Brasil está polarizado, quase dividido. Pessoas estão nas ruas exigindo uma ruptura institucional. Mas você já parou para pensar se esse clima avançar e culminar em uma guerra civil? Qual seria o papel das Forças Armadas e das PMs? E o tráfico? E as milícias? Eles tomariam lado? O território nacional ficaria dividido? Tudo isso a gente vai ver depois da vinheta. Multiverso da hipótese. Salve, galera! Sejam bem-vindos ao Multiverso da Hipótese, o podcast onde a realidade sempre é paralela. Nosso objetivo é literalmente viajar na maionese e debater sobre fatos que não ocorreram, mas poderiam ter ocorrido, e sobre fatos que possam vir a acontecer. Estou aqui hoje com a Elaine. Tudo bem, Elaine? Tudo bem, Bruno? Como vai? Sempre sou tão falso isso. A gente tem um convidado hoje que já é de casa, já, né, Elaine? Quem está com a gente? Um velho conhecido nosso amigo Jorge Gazola. Isso aí, velho e conhecido. Boa tarde. Bora aí falar de temas nada polêmicos, né? Hoje é mais tranquilo. Oi, Elaine, quem tá ouvindo pelo Spotify pode ouvir por onde também? Elaine? Oi, voltou. Estão me ouvindo? Oi, Elaine, quem tá ouvindo pelo Spotify pode ouvir por onde também? Pelo YouTube. Exatamente. Quem tá ouvindo pelo YouTube pode ouvir por onde também? Pelo Spotify. Pelo Anchor. Qual que é o nosso Instagram? Nosso Instagram, Multiverso da Hipótese. Só adicionar lá, hein? Que lá a gente publica todos os episódios. Beleza, então. Galera, hoje a gente vai conversar sobre o seguinte. O Brasil tá vivendo um momento meio turbulento, né? Há quem aceite o resultado da eleição, há quem não aceite, há quem peça intervenção militar. Tem uma galera na frente de quartel aí pedindo para as Forças Armadas intervirem de alguma forma, não deixarem o Lula tomar posse. Dentro desse momento, a gente vai conversar sobre o seguinte: e se eclodisse no Brasil uma guerra civil? O que aconteceria? Qual seria o papel vamos supor assim, das Forças Armadas? As Forças Armadas iriam abraçar essa causa? Só teria uma guerra civil se as Forças Armadas abraçarem a causa? O que vocês acham que vai acontecer? O que você acha que acontece, Jorge? A guerra civil, né? Pelos históricos aqui na América Latina, né? Sempre tem a participação assim das Forças Armadas, né? Aí pode ser tanto Forças Armadas aí como forças policiais também, né? Ia ser uma tristeza pro Brasil, cara. Ia ser um golpe duro, assim, sabe? Tem países que vivem guerra civil há muito tempo e até hoje sofrem, né, com isso. Há vários casos, né, principalmente com coisas que eu acho que dava para ter sido resolvido sem uma guerra civil, né? Só que aí foi escalando para uma situação de sem retorno, né? Então, eu acho que seria muito triste para um país grande como o Brasil se dividir, né? E eu acho que no Brasil, além das baixas civis, né? A gente acha que um sintoma grave que teria também seria o separatismo, né? Eu acho que nosso território ia ser fragmentado aí, né? A torta direita, né? Não, pode continuar, Jorge. E talvez eu acho que é isso que eles queiram, né? Sei lá, tentar fragilizar o nosso Estado Nacional aí pra, de alguma forma, predar a gente, né? Eles que eu digo são os agentes internacionais aí, os famosos globalistas. Ou imperialistas. Historicamente, quem se envolvia nisso aí, principalmente na América Latina, quem se envolveu muito foi a CIA, né?
Sim, Mas, sim. aqui, mas é, por exemplo, então sempre quando tinha o interesse dos Estados Unidos, tinha a mão da CIA para caminhar as coisas ou encaminhar as coisas para algum lado. Dessa vez não é o que parece, né? Eu acho que se isso aconteceu, o Brasil se isola do mundo. A gente já teve aqui no Brasil algumas coisas isoladas, por exemplo, aquela Revolução de 32, que é celebrada aqui em São Paulo, teve o tenentismo, teve chimangos e maragatos no Sul, teve algumas coisas isoladas, mas eu acho que o movimento nacional, assim, é só agora, né? Teve 64, que aí depois tiveram guerrilhas, mas nada que chegou ao âmbito assim de virar uma guerra civil, né? Mas o que você acha, Elaine? Eu acho que, na verdade, o Jorge falou, seria muito triste o país dividido. Nós estamos divididos, infelizmente, né? O país está totalmente dividido. Mas eu acho que não o suficiente para entrar numa guerra, assim, um conflito direto. Porque eu acho que nem as Forças Armadas querem entrar nessa bagunça, eles não querem se envolver, e eu acho que também o povo, como eu posso dizer, assim, não querendo ofender, mas o lado menos inteligente, acho que eles não teriam tanta Não querendo ofender. Tanta inteligência assim para entrar numa guerra, entendeu? Eu acho que o negócio deles é mais atacar do que querer brigar diretamente. Eu acho que não chegaria a esse ponto, não. Mas, infelizmente, o país está dividido, né? Isso é fato. Eu gostei desse não querendo ofender, mas deu uma puta porrada, né? Mas a divisão... o que eu digo de divisão, assim, não é nem, por exemplo, pensar diferente. Eu acho que o pensar diferente é válido, né? A democracia cabe isso, né? Cabe pessoas que pensam diferente. O meu problema é rasgar o tecido social mesmo, no caso de uma guerra civil, né? Por exemplo, imagina os policiais, sabe? Eu acho que eles vão ser uma peça-chave nisso, né? Lembra que eu falei na academia lá, Bruno, que esses movimentos que você citou aí, nenhum partiu do generalato do Brasil, entendeu? Foi tudo um cara que o tenente-coronel... Tudo batendo baixo, é isso. Isso, Então, os generais, eles não querem, eles sabem que a guerra civil só vai trazer desgraça pro povo, entendeu? Eles, mesmo eles tendo um lado político, né, que talvez não seja nem por opção e seja por ver o outro lado, né? Quando você tem opções binárias, e você, por exemplo, tem que tomar um lado, né? Mas não que você tome um lado com convicção, né? Então, eu acho que mesmo o generalato aí descontente com o resultado da eleição, eles não atirariam o Brasil numa guerra civil, cara. Não tem... Uma coisa, você tocou um lance interessante, que talvez o perigo venha das PMs, não das Forças Armadas. Até porque, até o que eu ia tocar. Forças Armadas no Brasil, o serviço militar no Brasil é obrigatório, certo? Muitos estão lá porque não tem escolha, né? Não é um negócio voluntário como por exemplo, ser policial militar. Né? Ser policial militar... É obrigatório entre aspas. Não, mas é porque aqui, por exemplo, tem tiro de guerra. Eu sou de um lugar que tinha batalhão. Então, cara, você não escapava, entendeu? Você não escapava Você tinha que ir lá se alistar, passar por todas as etapas para ver se você ia servir ou não. Disso aí você não escapa, tá? Por exemplo, eu que era um cara... Eu cheguei a servir 2 dias e meio. Espero os 2 dias e meio da minha vida. Nossa! Eu cheguei, tem uma fotinha de foto. 2 dias e meio, hein? 2 dias e meio que eu servi a pátria. Fui patriota durante 2 dias. Depois você foi expulso de lá. Aí eu cheguei até a falar gaguejando também. Eu falava assim, brincadeira. Mas em lugar que você tem o batalhão, assim, como Petrópolis, o serviço militar é obrigatório, cara. Não, eu entendo, mas, por exemplo, não é que nem a Coreia do Sul lá, por exemplo, que
Ser obrigado a servir mesmo, assim, sabe? Não é tipo, vai lá, ajuda a bandeira, pinta. Não, mas tudo bem. Não, mas onde eu quero chegar no ponto é o seguinte, Jorge. Tem muitos caras lá, soldados que estão lá, que não estão nem aí, cara. Entendeu? Que não estão nem aí. E, mano, bem ou mal, o soldado é o grosso das Forças Armadas. Entendeu? É o grosso. É uma pirâmide. A base da pirâmide são os soldados. Entendeu? Eu acho que se... Vamos supor, tá? Que nem se falou. O risco maior é por conta das PMs do que das Forças Armadas. Mas vamos supor que for o Exército. Cara, vai ter uma molecada aí que, mano, não tá ligando. Entendeu? Não vai abraçar isso. Não vai atirar em outra pessoa. Não vai fazer nada disso. Entendeu? Que até porque... Não, com certeza não. Com certeza não. Entendeu? Espero que não. Não, e outra, tem muito cara também. Não só é porque a gente fala em Forças Armadas, mas é porque como na sua fala me veio isso à cabeça. Porra, é um cara que fala aqui, é outro que fala ali, entendeu? Ah, porra, o cara da aeronáutica lá, o brigadeiro, o brigadeiro, sei lá qual que é é brigadeiro alguma coisa, que é o cargo mais alto. É brigadeiro na aeronáutica. Não, mas acho que ele é brigadeiro, tem uma parada, eu vou ver aqui. É general, brigadeiro e almirante da Marinha. Mas o dele é brigadeiro alguma coisa. Tá, não importa, depois eu vejo. Ele se manifesta favorável a esse tipo de coisa, mas é ele, entendeu? Tem que ver se o cara é diretamente subordinado a ele vai abraçar essa ideia, entendeu? Porque os caras, eles não, vamos colocar assim, eles fazem um juramento de defender a pátria, não defender seu superior hierárquico, né? Então, eu acho que passa por muitas coisas antes de qualquer coisa acontecer. Mas eu acho que o grande perigo, grande assim em termos, né? Que eu já tive alunos ali policiais, eu já troquei ideia com os caras assim. E eles... a Elaine caiu. Eles falam sempre a mesma coisa, assim. Eles falam que, cara, isso é coisa de uns poucos, sabe? Tem um ou outro lá que... Teve um cara que falou comigo, falou, mano, tem um cara que trabalha comigo que ele é nazista. Entendeu? Ele mesmo se brada que ele é simpatizante, né? Então, eu acho que é uma coisa de uns poucos, de uns bem poucos. Mas, na hipótese de acontecer, como é que você acha, por exemplo, uma coisa que eu tenho curiosidade de saber aqui? Como é que você acha que vai ser o papel das milícias, do tráfico? Como é que eles vão agir nesse caso aí? Eles vão tomar algum lado, né, cara? Ou um terceiro lado, né, caso... Porque já tá em guerra, né, civil lá no... Tem regiões aí que o tráfico domina, né, cara? Não tem o Estado lá, né? Mas sabe uma coisa? Eu acho que isso já é um cenário de guerra civil, cara. Mas tem uma curiosidade aí, Jorge. Tem lugares que tem facções fortes, né, tipo PCC... Família do Norte, essas coisas, Família do Norte, essas coisas, Comando Vermelho, essas coisas, e eles apaziguam a situação. Então não tem muito confronto, né? Você não vê muito confronto das coisas, né? De crimes muito violentos, tal, porque eles não têm esse tipo de interesse, né? Então eu não sei, eu acho, minha opinião, que foi o que você colocou, e vai ser uma terceira vez, eles não vão pegar nenhum lado nem do outro. O que eles vão fazer, vão querer ampliar o espaço deles de influência, sabe? Que é o que eles já fazem hoje, né? Então, mas eu não conheço nenhuma de perto, assim, né? Nenhuma área controlada por tráfico, assim, mas há controvérsias, viu? Por exemplo, de eles serem meio que um poder, assim, um poder local, sabe? Não sei se eu queria estar sobre a batuta de uma facção, entendeu? Tipo... Você tá sem sua opinião, entendeu? Mas isso é fato. Por exemplo, a violência no estado de São Paulo diminuiu a partir do momento que o PCC cresceu e resolveu mudar o foco. Falou assim,
Tanto é que expulsaram os caras que eram mais violentos, que tomavam medidas mais violentas. Eles expulsar, que eu digo assim, é matar, né? Essas lideranças, até porque eles estão com foco agora em outra coisa, em tráfico internacional, esse tipo de coisa, né? Então, para eles não é interessante chamar atenção para esse tipo de coisa, né? Por exemplo, você vê um cara, olha o que aconteceu aqui recentemente, só para abrir um parênteses aqui, o que aconteceu recentemente aqui na região, que foi um cara do DAI, que foi assaltado, do DAI de Santa Bárbara. Ele foi assaltado, os caras roubaram a moto dele e mataram ele, né? Só que aí eles chegaram com a moto lá assim, eu não lembro qual que é o bairro. E aí foram questionados pelos caras do comando, do PCC, e falou, o que é essa moto aí? A gente roubou, não sei o que lá. Roubou de quem? Do cara assim, mas cadê o cara? Matamos. Mas como assim matou? Quem mandou matar? Não, a gente matou porque ele violentou uma criança. Aí os caras foram averiguar, viram que era mentira, mataram os 3. Aí os 3 apareceram mortos, eu acho que ali pra cima da Silos. Eu fiquei sabendo desse caso. Então, apareceram amarrados. Então, é assim que eles funcionam, né? Eles funcionam dessa forma. Então eu acho que uma eventual ação desses caras seria para ampliar território. Eles não embarcariam nenhum. Nas Forças Armadas, certamente não. Mas eu acho que também que eles não ficariam do lado do outro contraponto, não, cara. Eles iriam falar, mano, vamos entrar na brecha aqui e vamos ampliar nosso território. Exato. Até porque eles têm armamento para burro, né, cara? Eles têm coisa muito pesada. Coisa que, de repente, a PM não tenha. Elaine, você tá ouvindo? Elaine? Elaine não tá ouvindo a gente. Eu acho só pegando um gancho aí. Eu não sou um entusiasta do mundo militar, e nem um pouco do mundo do crime, assim, cara. Mas, sei lá, eu consigo separar bem, assim, sabe? Tipo, não, porque, por exemplo, eu vejo do jeito que você fala do exército, assim, parece que você tem uma repulsa, assim, né? Tenho. Quando a gente falou agora de facção, não sei lá, não senti tanto, assim, né? Não. Indignação, né? Entendi. Você acha que eu sou pró-crime organizado? Não pró. Eu acho que às vezes não sei, cara, porque a repulsa pelo exército, assim, é um pouco descabido, não? É porque a repulsa vem de tanto de ler, né, cara? De ver qual o papel que o exército já teve várias vezes no Brasil. Mas, cara, de forma alguma. Só que ali, pra mim, se por acaso o exército embarcar numa dessas, as Forças Armadas embarcarem numa dessa, pra mim não vai ter muita diferença, entendeu? De uma facção criminosa do que do papel do exército de fazer isso aí, né? Eu não vou conseguir olhar assim, nossa, não, o exército tá do lado certo. Pra mim, não. A partir do momento que se propõe uma ruptura, tá errado, entendeu? Não gosta da Constituição? Vamos então eleger uma Assembleia Constituinte e fazer outra Constituição. Mas você não rasga a Constituição que você tem agora, cara. Você não rasga. Entendeu? Você não pega e rasga. Então, mas a gente tá falando de uma hipótese, né? Claro. Isso não vai acontecer. É o que eu falei. falei, as revoltas que tiveram já no Brasil hoje não partiu do generalato, né? Partiu de alguns membros aí com um certo degrau, com um certo nível de hierárquico, né? Mas não foi, por exemplo, mas você acha que o exército tem essa força toda? Tem esse poder ainda? Ele não tá um pouco ultrapassado? O que? Você pergunta pra mim, assim? Não, eu acho que não é nem a função dele, cara. O exército brasileiro, ele não é guerrilha urbana, cara. A função dele é fronteira, né, cara? Fronteira, ele não faz. Aéreo. Ele não faz. Tanto é que, por exemplo, nem isso ele faz. As forças de operações especiais, assim, tudo ligado à polícia, não é ligado ao exército. Claro que tem algumas forças especiais, né, do exército aí, mas eu acho que a maioria, assim, se tivesse um conflito urbano, o exército não é envolvido. O exército é envolvido mediante uma invasão estrangeira, né, tipo, sei lá, alguém invadir nossas fronteiras aqui,
Eles não se acham, o treinamento deles não é pra, sei lá, por exemplo, vamos cercar. Entendeu? Subir morro, né? Fazer aquela guerrilha urbana mesmo, né? Não é a função. Tanto é que lá, lembra, na intervenção do Rio lá, eu vi a entrevista do cara lá, ele falou, cara, que ele falava pros soldados dele, né, que, tipo, ó, evita ao máximo, cara, confronto, vamos aqui só pra, entendeu? Não entra em viela, sabe? Não vai querer dar uma de Rambo aqui, que nosso treinamento por exemplo, mata, por exemplo, campo aberto, assim, área rural. Tanto é que as manobras dos caras, você vê aqueles blindados deles. O Brasil nem tem blindado, assim, por exemplo, pra invadir morro, assim, sabe? É mais blindado, né? Então, e o BOP não tá ligado ao exército, né? Não tá. O BOP é uma força policial. Sim. Eu acho que desse tipo de cara que você deveria ter medo. Então, por exemplo, imagine um tenente de uma força especial que não tá contente com o resultado da eleição. E o cara tem uma certa influência lá no batalhão. Esse é o cara que você deveria ter medo, entendeu? Tipo, que é um cara que pode, ele pode influenciar algum grupo, assim, esse grupo ir crescendo, né, e fazer um movimento. Mas vai chegar lá, tipo, a ordem do dia do exército. A partir de hoje, entendeu? Vamos começar aqui um movimento. Não vai ter isso, entendeu? Não vai ser declarada. Eu acho que se acontecer algo vai ser muito similar ao que aconteceu em 64, né? Eu acho que se tiver, vai ter participação. Eu acho que até, por exemplo, se partir da polícia, o exército vai se contrapor a isso, entendeu? O exército não vai ficar observando, né? Se for a polícia que for rasgar a Constituição, quebrar toda a nossa ordem social que a gente tem hoje e democrática, eu acho que aí o exército vai intervir de forma a se contrapor a esses insurgentes da polícia. E é o dever deles, né? É assim, porque eles estão defendendo o Estado brasileiro, Exato. Que tem muita gente que tem essa balela, né, de vamos defender o Brasil do comunismo, né? Isso é uma coisa, absurda, né, cara? É idiota até falar isso. Eu acho que quando a pessoa fala um negócio desse, ela não tá sendo patriota, ela tá sendo idiota, né? Porque não é assim, né? O comunismo não se implementa assim do dia para numa canetada, né? Os caras são malucos, né? Demonstra totalmente que não tem conhecimento do que tá falando. Só é um papagaio que repete as coisas. Não, é massa de manobra, é os idiotas úteis, né? Massa de manobra. O cara, por exemplo, ele... Que nem o tal do Olavo lá. O Olavo, ele fez muito mal pro Brasil, eu acho, cara. Fez e fez na surdina. Fez na surdina, porque ele passou a se tornar conhecido, vamos colocar assim, de uns tempos pra cá. Conhecido da massa mesmo, assim. Mas, mano, esse cara já, desde os anos 90. Então, mas ao mesmo tempo que outras pessoas também fazem mal pro Brasil, entendeu? Não só ele, né? Eu acho que ele antagoniza com várias pessoas, né? Eu não sei nem se esse caso botar, por exemplo, é a mesma coisa, por exemplo, de você quer implementar o comunismo e se você pensa uma vírgula diferente de mim, você é fascista. Não, sim, tudo bem, mas até que tempo. Tem os dois lados. Por exemplo, o conceito de falar é errado. Não, sei lá, qualquer coisa já é fascista, cara. Você faz muito cara que é assim. Verbo. Se você não. Se você fala que você não gosta, é fascista. Não é assim. Tem outros atributos para ser fascista, né? Não é só discordar. Ficou muito vulgar, vamos colocar assim. Muito vulgar esse lance de chegar e você chegar e falar que é comunista, né? Pô, os caras botam no meio do mesmo balaio petista e comunista. Isso não existe, entendeu? Petista tá longe do comunismo.
E ao mesmo tempo, De por qualquer exemplo, forma, você discorda dos dois lados, aí você é taxado de isento, né? Você é o isentão. então, Então você não isenta. você fica nessa. Porque é o seguinte, né, Jorge? É mais fácil fazer isso, né? Você ter essas classificações assim, é mais fácil para você ofender a pessoa, né? É difícil você ter que saber o que significa cada coisa, o que a outra pessoa pensa. É, É mais fácil você chegar e falar tal coisa assim, né? a gente voltando pro tribalismo, né? E aí, vamos dar continuidade aqui. E, como vocês imaginam assim que seria, por exemplo? Quando você fala em guerra civil, você imagina, porra, um exército de um lado e um exército do outro. Exército, que eu digo assim, milhares. Mas eu acho que seria muito aquele lance assim, coisa de guerrilha, coisas isoladas, entendeu? Não vai ser uma guerra tipo Rússia e Ucrânia, entendeu? Não vão bombardear nada, entendeu? Eu acho que não chegaria a esse ponto. Ou você acha que chegaria assim? Eu acho que, por exemplo, o que eu falei, né, na minha primeira fala, o medo do separatismo. Aí você imagina, por exemplo, um estado rico brasileiro que nesse caos aí que seria uma guerra civil, ele começa a falar, não, sou independente. Tipo, imagina o Pará, por exemplo. O Pará é um bom exemplo, porque por causa de minério e tal, matéria-prima. O Pará fala, pô, tem um território grande, todo lado da Amazônia aqui, tem a Amazônia aqui também. A partir de hoje sou independente. Aí chega o pessoal de interesse aqui, que lá no Paraná tem muita mineração anglo-americana ali, né, norueguesa. Aí começa a chegar aqui, ó, chega armamento pros paraenses. Tipo, tudo isso na surdina, sabe? Aí do dia pra noite o Pará fala, pô, sou independente. Aí eles estão maquinados e aí teria uma guerra de atrito violenta, cara. Isso é meu medo, entendeu? Aqui, no primeiro momento isso não aconteceria, mas se fosse um país mergulhado no caos, tipo, e alguém via essa brecha, né? Tipo, já aconteceu isso, né? Acho que teve a revolta de Pernambuco lá, se eu não me engano. Movimento separatista no Brasil, entendeu? Mas ali foi no século XVIII, né? Tinha interesse ali, né? O Brasil era grande, né? Mas era muito pouca população, não era tão conectado assim. Teve a Confederação do Equador, né? Que foi um movimento separatista e tal. Então, mas aí você pensa como eu imagino. Eu imagino isso vivendo outros casos, né? A guerra da Iugoslávia foi assim. A guerra da Iugoslávia, que acho que foi em 90, começaram a fomentar lá os países lá, que existe hoje, a pedir independência, quebraram o país em várias coisas, cara. Quebraram mas ali era diferente. Mas ali era o seguinte, eles eram separados antes. E aí a União veio após a Primeira Guerra, né? Eles eram independentes, separados. E aí se uniram, que aí foi uma coisa diferente. Tinha uma identificação nacional antes de cada um, dos sérvios, dos montenegrinos, que não sei quem nasce na Macedônia do Norte, como é que se chama, tá? Dos croatas, eles tinham identificação nacional mesmo dentro da Iugoslávia. Até isso foi um dos motivos que aqueceu a temperatura lá, né? É essa identificação como nação e povo que eles tinham, mesmo sendo um país só. Mas eles queriam se matar? Eles não queriam se matar. Alguém fomentou a guerra, alguém fomentou o conflito e o caos. Então, foi um cara sérvio que assumiu o controle, esqueci o nome dele. Foi até condenado à morte lá no Tribunal de Haia. Eu esqueci o nome dele, eu vou pesquisar aqui. Mas ele é o seguinte, ele era sérvio e ele começou a favorecer os sérvios. Os sérvios. Então, cara, aí tem um lance de religião, cara. Ali é uma região muito complicada, porque tem religiões diferentes, tem países diferentes. Por exemplo, croatas e sérvios se odeiam, cara. Sabe? Tem costumes diferentes, tem um monte de coisa ali, cara. Então, mas aí quando que eles começaram a se odiar, entendeu? Eu sei que tem os laços históricos, né? Mas, pô, pra você não gostar de um cara, mas
do dia pra noite você fuzilar o cara, tem uma distância bem Ah, grande. não, Né? acho que não, mas isso é uma coisa que vai se fomentando durante anos. Por exemplo, é igual. É igual, o por que eu tô exemplo, falando, é o que poderia acontecer no Brasil, isso, cara. é igual, por exemplo, o lance do nazismo com os judeus. Não nasceu ali esse ódio aos judeus. Isso é coisa histórica, entendeu? Isso é coisa lá atrás, sabe? Os egípcios, eles escravizaram os judeus. Tá, isso já é uma coisa antiga, entendeu? Não nasceu ali, mas permaneceu ali. Essa é a questão. Então, o lance da Iugoslávia foi isso. Você falou do Pará, mas sempre quando me vem a cabeça de movimento separatista, me vem o Sul. Sempre vem o Sul à cabeça. Eu falei parar porque eu queria fazer o gancho com uma potência estrangeira financiando, entendeu? Aí o Rio Grande do Sul, quem que ser? Eu não pensei num país que poderia, sei lá, bancar ali uma milícia ali, entendeu? Porque o padrão é esse, cara. Você fomenta a desordem, o caos, aí você arma um lado, taca o terror no país e aí, tipo, você consegue... seu poder, né? Sua influência fica maior, né? Sim. É o modo CIA. Você tinha falado da CIA, né, no começo. Inclusive no Brasil foi assim, né? O Movimento 64 tem muita coisa da CIA. Foi muito, muito em conta, porque o que causou todos os golpes na América Latina, cara, me atrevo a dizer, foi... Tem dedo da CIA. Não, pra CIA botar esse dedo foi a Revolução Cubana, entendeu? No caso, o apoio que teve um apoio que veio depois, tá? Vamos deixar isso bem claro. Um apoio que veio... Cara, é Mihailovic o nome do cara lá, que... O primeiro nome dele é impronunciável, cara, eu não consigo falar isso. Mas o Mihailovic foi o cara que botou fogo no parquinho lá na Iugoslávia. Ou talvez ele tenha sido o bode expiatório, né? Não, foi ele. O discurso dele já era esse. Não, entendeu? Mas quem colocou ele lá, né? Assim, mas da superioridade da Sérvia com os outros países. Ele alimentou isso, entendeu? Lógico que não é um cara sozinho, né? Ele tem sempre alguém por trás. Mas então, foi o lance que é o seguinte, porra, mano, a Revolução Cubana é um negócio muito complicado, né, cara? A gente não pode falar só assim foi assim, né? Primeiro a CIA apoiou a Revolução Cubana, apoiou o Fidel, né? E apoiou o Batista ao mesmo tempo, né? Aí depois parou de apoiar o Fidel e a União Soviética viu uma boa oportunidade e falou, pô, já que os Estados Unidos têm mísseis aqui, na Turquia, que é aqui do lado, por que a gente não pode ter um território de influência lá do lado deles, né? E aí viu esse interesse, mas não tinha nada ideológico. O que era ideológico ali era o Che. O Che tinha essa ideologia, o Fidel não. O Fidel era um oportunista quem apoiasse, se a torcida do Corinthians, Gaviões, apoiasse ele, hoje a bandeira de Cuba teria um Gaviões, da Gaviões da Fiel lá. Então ele queria o poder, né, independente de ideologia, né? A União Soviética quis, ele falou, beleza, estou com vocês. Mas voltando ao tema, o Sul tem esse histórico, assim, né? Primeiro, o Sul, acho que o último... não, teve a Revolução de 32 e tal, mas é também a mesma época, né? Que durou até os anos 30 ali, que quando se juntaram para apoiar o Getúlio para ser candidato à presidência na eleição de 30. Mas até 30, a questão do Sul, de Chimangos e Maragatos, cara, também teve a Revolução da degola. Os caras degolavam o outro, cara. Entendeu? Não fazia prisioneiro. Os caras matavam o outro assim, simples. Né? Então, eu acho que o Sul tem esse lance muito forte separatista, né? E preconceituoso, por que não? Somente em relação ao Nordeste, né? Eu acho que, por exemplo, se isso acontecesse assim, se chegasse ao ponto do Brasil se separar, que é difícil, tem que ter um envolvimento muito grande da população, assim, eu não vejo esse engajamento da população, eu vejo alguns outros, né? Algumas poucas pessoas envolvidas com isso, mas eu não vejo um grosso assim, da população. Sabe, não dá pra você falar que, por exemplo, essa galera... Tá preocupado com outras coisas, né, cara? Tá preocupado em comer, pagar conta. Exatamente. Entendeu? Então, mas não dá pra pegar esse discurso da galera aí que fala que são milhões de pessoas que estão na frente de quartel. Não são, desculpe. Tem bastante gente? Tem. Mas estão longe de passar. Eu acho que se somar todas as pessoas no Brasil que estão na frente de quartéis, não dá 1 milhão, né? Mas são barulhentos, mas não são muitos.
Mas. Olha as estatísticas, hein? Hã? Olha as Tem um lance também aqui que a gente tá esquecendo, porque eles, você tá sabendo, Jorge? Eles estão assim à noite, eles estão acendendo o celular por volta de 10 horas da noite para o céu, porque os satélites de países de direita vão contar as luzinhas para saber quantas pessoas são. Você tá sabendo disso aí, cara? Tem um horário para fazer isso, tá? Vai 10 qualquer da hora. noite. 10 da noite. Tem que 10 ficar da assim, noite. vai passar um satélite e vai contar para eles saberem quantas pessoas são. Para poder registrar essa contabilidade. E aí eles têm que chegar a 30 milhões. Cara, ficar naquele grupo lá, uma piração do cacete, mano. Eu tô ficando até meio maluco já. Vou sair daquela porra. Mas, cara, eu não sei, eu não consigo vislumbrar isso, apesar de ter. Na verdade, quem propôs o tema foi a Elaine, né? Foi você que deu esse tema. Eu falei, mano, fala um tema, aí você falou. E se o Brasil entrar numa guerra? Deixa eu fazer uma pergunta para você, então. Vocês estão falando do Sul, do Nordeste e o Sudeste. Caso acontecesse, você acha que ele se dividiria? Não, eu acho que não. Eu acho que o Sudeste, e aconteceu um negócio que quando você caiu, você não ouviu. Eu acho que ele seria dominado por um terceiro poder aí. Eu acho que tanto o Rio quanto São Paulo, eu acho que seriam dominados pelas organizações criminosas. Eles iam ver a brecha e iam ampliar a área de influência deles, de domínio mesmo. Porque poder para isso eles têm, né? Tem, entendeu? Eu acho que aconteceria isso aí. Eles vão falar assim, enquanto esses bobos se matam por causa disso aí, nós vamos tomar conta disso tudo aqui. E aí a gente viraria uma grande bagunça. Uma bagunça oficial, né? Bagunça a gente já é, né? Nada fora do normal. Bagunça a gente já é, então seria só uma... Mas, sei lá, eu acho que pode até acontecer o seguinte. Eu acho que não uma guerra civil, mas ter movimentos de guerrilha, muito partindo desses caras de CAC. Entendeu? Porque da forma que na verdade, sempre lá em 2018, todo mundo achava que ia comprar, também todo mundo que defendia a eleição do Bolsonaro, achava que ia comprar arma nas Casas Bahia, né? Pagar em 10 vezes e tudo mais. E obviamente que não é assim, só cara que tem grana, muita grana que compra isso, e durante o governo foi liberado compras gigantescas, né? Não sei quantos mil cartuchos o cara pode comprar, tanto é que tem muito PCC, Família do Norte, Comando Vermelho, esses caras aí já estão usando laranjas para se tornarem CAC, porque fica mais barato do que a compra de traficante de arma. Então, eu acho que esses caras podem ser um problema, entendeu? Eu acho que eles possam vir a criar algum caos em lugares isolados, não no país inteiro. Grupo de extermínio, assim, você fala? Eu não diria grupo de extermínio, assim, entendeu? Mas querer, de repente, pegar uma região... O exemplo que você deu do Pará, por exemplo, pegar uma região de Santa Catarina, onde a galera costuma saudar a bandeira de uma forma meio esquisita. Dá pra ver que você não gosta do Sul, cara. Você percebeu? da nossa Alemanha nazista dos trópicos. Eles, sei lá, pegaram um território lá e falaram, agora aqui é independente. Entendeu? Território bolsonarista do Sul, sei lá, qualquer nome. Sabe, eu acho que isso aí pode acontecer, assim. Aí, lógico que aí, se tudo correr da forma normal, por exemplo, Lula tomar posse normal, aí, obviamente, as Forças Armadas vão, porque isso aí é um crime contra a pátria, né? Você atentar contra a federação, né? A União dos Estados. Então, isso aí seria um crime, eu acho que aí teria... Aí, tanto a intervenção militar que eles pedem seria contra eles. Mas eu acho que isso pode acontecer. Mas nada que não aconteça hoje já, né? Por exemplo, não só CAC, né? Qualquer tipo de pessoa com que tem uma arma, assim, né? Tipo, não, mas eu digo de CAC, porque eles podem ser verdadeiros arsenais, né? Mas junta um cara aí, uns 3, 4 caras com arma e, sei lá, começa a matar uma classe que eles não gostam aí.
Ah, mas isso já tá rolando. Já? A galera que entra em escola, isso já tá rolando já. Mata vizinho, porque o vizinho Isso é aí petista. vai na festa de aniversário e mata o cara porque o tema é o Lula. Entendeu? Isso porque os caras nem sabiam se era uma zoeira ou não, mano. Tudo bem, faz parte. Já aconteceu, não tem o como... que eu acho que, por exemplo, sei lá, não sei como eu vou falar, mas, por exemplo, se personifica muito no Bolsonaro, entendeu? Eu acho que esse pessoal aí, eles têm o Bolsonaro como um meio, mas não é o fim, entendeu? Tipo, se o Bolsonaro morrer, eles não vão deixar de pensar o que eles pensam, entendeu? Não. Eu acho que o movimento, ele não é personalista, assim, cara. Não, mas eu acho que o bolsonarismo já ultrapassou o Bolsonaro. Exato, Entendeu? não é... Na verdade, ele simboliza e ele simboliza o pensamento de muitas pessoas, tá? Ele simboliza o pensamento não por mérito próprio, eu acho que mais por demérito do Lula, cara, porque... Eu acho que ele foi só um fantoche. Tem coisa por trás aí. Tem Steve Bannon, tem uma porrada de coisa por trás aí. Sabe? Ele é só um fantoche. Ele foi o cara que falou, mano, esse cara aqui... No grupo de transição do Lula, velho, no grupo de transição do Lula tem... Cada setor tem um cara da Open Society. Eu vi o Pepe Escobar falando isso. Eu tô Pepe por fora. Escobar não, o Elias Jabur, foi do Brasil 247 lá, eu sigo o cara. O cara falando, pô, no grupo de transição do Lula tem um cara da Open Society por... Mas você sabe, Jorge, que esse governo do Lula não vai ser um governo de esquerda, né? Você tá ciente? Não, ixi. Não, vai ser um governo de... Não fui irônico, não. Eu falei, não vai ser, vai ser pró-ocidente total, cara. Não vai ser. Não vai, esse ambientalismo, novo ambientalismo aí e tal. CO2. Vai jogar o jogo do mundo. Exato, Vai jogar o jogo do mundo. Vai fazer o que o governo atual não fez. Entendeu? Que foi se isolar, tomar... Eu acho que uma coisa que aconteceu aqui com o Bolsonaro, ele apostou muito na reeleição do Trump. Exato, foi o maior erro dele, né? Com o Trump, ele ficava tranquilo para falar essas merdas. Falar, mano, olha que é o grandão que eu tenho me defendendo aí. E aí, quando o Trump se foi, além dele não ter... Trump dando uma punhalada de nós, né? E ele não percebia isso. Qual punhalada? Teve acho que era do minério de ferro do Brasil aí, que eu acho que estava começando a competir com os Estados Unidos lá. Ele começou a taxar nosso minério de ferro. Entendeu? Então, isso aí não adianta. É uma doce ilusão achar que você vai entrar com alguma coisa competitiva com o mercado interno americano. Não adianta. Você entra competindo com o que eles não têm. Com o que eles têm, xará, não adianta. Eles protegem o mercado deles a todo jeito. Sim. Entendeu? É o contrário daqui, que abriu a porra toda e ferra a pessoa daqui, ferra a indústria têxtil do Brasil, que era forte. Entendeu? Fica mais barato o cara importar o negócio da China, que leva 3 meses para chegar, do que fabricar aqui. Então, isso aí lembra um pouco do que eu falei naquele episódio do Brasil colonizado lá por outros países, né? Eu acho que a gente tá amarrado, cara. A gente não tem independência aqui, a gente não... Não tem nenhuma. A nossa independência é no papel só, cara. A gente, por exemplo, se a gente quiser criar um programa espacial fudido aqui, falando, nós tem dinheiro, nós tem engenharia, nós tem material, nós tem tudo. Nós tem a base. Tenta fazer aqui no Brasil um programa espacial para competir com Ariane Space, competir com... Ô Jorge, eu nem iria no fato de programa espacial, cara. Eu iria de desenvolvimento de bomba atômica mesmo. Porque isso te coloca na mesa de negociação do mundo, né? Eu não falei bomba atômica para não ser taxado de louco, né? Mas eu também sou a favor, né? Entendeu? Mas é aí que tá. Só que eu acho que não é perder o ponto, né? Não é perder o ônibus da bomba atômica. E eu acho que esse foi um dos maiores erros dos militares, cara. Porque eles não diagnosticaram isso, cara, quando eles estavam no poder, né? Eu acho que antes de eles devolver pro civil, eles tinham que ter feito a bomba, cara.
Eu não sei, é aquilo que vai entrar no que eu vou falar agora, né? Porque hoje pro Brasil não seria permitido isso. E de repente aquela época também não foi. Né? A CIA mas não, tá na Constituição. Não, mas a CIA chegar e falar, não, filho, você não vai fazer isso não. Não, no governo militar foi fora dessa Constituição atual. Sim. Então, mas na Constituição de 88 aí tem lá um parágrafo lá que... Não, tudo bem. Mas eu tô falando, como você falou do governo militar, o governo militar foi anterior. Aliás, a Constituição é uma resposta ao governo militar, né? Para aquilo não se repetir, né? Mas eu acho que até, vamos supor, até os agentes da CIA falavam, não, meu filho, você não vai fazer bomba atômica não, você tá ficando maluco? Se você fizer bomba atômica, você vai começar a ficar independente da gente aqui. É tipo aquela mãe ou aquele pai que trata o filho de uma forma que o filho nunca vai ser independente, vai ficar sempre dependente do pai e da mãe, tá ligado? Assim, tipo partir pizza, né, Léo? Mas teve uma época Vou nem lá te responder. Mas teve uma época do governo do regime militar que a gente era, que nem lá na guerra do Irã e Iraque, lá ninguém sabe, né? Mas o Brasil ajudou muito o Iraque, né, cara? Inclusive, porque o Iraque era o único que vendia petróleo pra gente, né? Porque a gente não tinha reserva de dólar. E aí o Saddam, ele trocava petróleo por produto manufaturado, né? Vendia carro, um monte de coisa. Carro. E engenharia também, né? Tipo, fazia rodovia lá. Tem uma coisa também, né? Nessa guerra, o Irã e Iraque, os Estados Unidos estavam contra o Irã. Cabe lembrar isso aí, né? Porque a Irã e Iraque foi início dos anos 80, 81, tá? Durou, sei lá, até 85, 86. E em 79 teve a Revolução Islâmica no Irã, né? Que expulsaram os americanos. Tem até um filme bom sobre isso chamado... Eles eram... Os Estados Unidos bancavam o Irã, né? Aí depois da Revolução eles fomentaram o Iraque, né? Como e usou o Brasil, né? E usou o Brasil pra... Exatamente. Por isso até que o Brasil fez esse negócio com o Iraque, né? Aí que entra naquilo que eu falei. Entra muito no lance do que fazia o que a CIA permitia que fizesse, né? Fazia ali, atuava de acordo com o que a CIA entendesse, tudo bem. Ou então, nem que ela não é caso de que, a CIA interferir em tudo. Mas a CIA fala assim, isso aí não... na América sim. Não, mas eu digo o seguinte, coisas assim corriqueiras, tá matando os caras, dane-se, sabe? Isso aí não me importa o que vocês estão fazendo, né? Uhum. Tem um filme que é muito maneiro, que chama Nascido na América, que tem que é história real, isso que é muito maluco. Não sei se você já viu com o Tom Cruise, é muito maneiro esse filme, que tem a parte do Irã Contras, né? Os pilotos de avião lá, né? Então, que eles pegavam o armamento do Irã e traziam para os caras aqui em El Salvador, que queriam derrubar um governo de esquerda. Era muito maluco, cara. Sabe? Era muito maluco, cara. O Irã Contras foi uma crise no governo do Reagan, salvo engano. Sim. Do Reagan dois. Não nem muito longe, eu tava vendo uma matéria que saiu esses dias. Na guerra civil lá da Síria, o Pentágono tava bancando uma milícia lá curda, eu acho. E a CIA tava bancando uma milícia que lutava contra. Os dois, tipo, o Pentágono e a CIA meio que tava fazendo uma guerra por procuração da Síria. Aí tem um meme lá do cara, como se fosse um pagador de imposto americano confuso, assim, tô pagando imposto pro governo e o governo fica brincando de guerra, não. Mas você sabe por que os Estados Unidos fomenta a guerra em todo lugar, né? É o país mais forte na indústria armamentista, né, cara? Sim, complexo. Tem que gastar isso aí, né, cara? Não adianta ele fabricar munição e não gastar. Tem um filme muito maneiro, que é, cara, com Nicolas Cage, acho que é o Senhor da Guerra. Senhor das Armas? Senhor das Armas, né? É muito maneiro esse filme e obviamente que não é uma história real. Sim, é baseado num cara. Inclusive, mesmo? O cara, você viu deixa eu ver o nome dele certinho aqui, acho que é Pucci, não sei o que, Pucci. Não, então, ele era um prisioneiro de guerra e ele foi trocado essa semana.
Ah, sim, eu vi. Ele Por uma com a jogadora, de né? basquete, é. Então, mas ele fala uma coisa importante nesse filme, assim, que eu acho. Falei, puta, realmente, que ele fala assim no final, quando ele é detido, ele fala, vai vir alguém, vai ligar agora, um superior seu, hierárquico, pra mandar você me soltar. Eu Porque eles vi. precisam de mim, eles precisam que eu venda arma pros caras, pra fomentar guerra, fomentar conflitos, porque os Estados Unidos precisam disso, né? Eles precisam disso. É o Victor Butch, o nome do cara. Trocaram ele pela jogadora lá. Tanto é que ele é chamado Senhor das Armas, o apelido, né? Então, esse filme é baseado na história dele. É claro que tem romantizaram a história, né? Mas... tem as adaptações dramáticas, mas é bem maneiro. E, cara, guerra, bem ou mal, guerra é um negócio lucrativo, né, cara? Por exemplo, os Estados Unidos invadiu o Iraque em 2003 porque conglomerados de empresa iriam reconstruir o Iraque. Sim. Entendeu? Então, cara, olha o negócio. Os caras falaram, mano, vamos destruir tudo e a gente reconstrói e eles vão pagar. Eles vão pagar pra gente reconstruir o país que a gente vai destruir deles. Isso é muito louco, cara. E a gente vai fazer um monte de filme sobre heróis americanos que mataram. Que mataram aqui. Ai, vamos já caminhando pro fim da nossa guerra civil no Brasil. Porque, mano, vamos imaginar que chega dia 1º e, sei lá, Bolsonaro fala assim, não vou sair daqui. O que vocês acham que pode acontecer? Porque eles falam muito, no grupo assim, que eu tô acompanhando lá, eles falam muito de uma coisa chamada dog whisper, que é aquele assovio de cachorro, que é você mandar mensagens subliminares nas coisas, né? Eles pegam as últimas coisas que o Bolsonaro falou, aquela que ele falou depois da eleição. Aí os caras, eles pegam tudo assim, transformam em texto que ele fala, vão tentando achar um significado escondido naquilo tudo. E falaram agora essa semana, né, que o Bolsonaro se manifestou, né, lá na frente do Palácio do Planalto lá. Ele se manifestou também, então eles tentam pegar nessas coisinhas, né? Falou, quando ele falou isso, ele quis dizer isso, entendeu? E às vezes, porra, ele só tá falando merda. Eu não sei se ele tem isso aí, mas tudo bem, não é o mérito aqui agora. Mas vocês acham que pode... Que eu acho que a data, para mim, se for para acontecer alguma coisa, é dia 1º de janeiro. Muita gente fala da diplomação agora dia 2, que é amanhã, né? Mas eu acho que se for acontecer alguma coisa, é dia 1º de janeiro. Vocês também pensam assim? Eu acho que eles vão tumultuar. Muito. Mas não a ponto de não acontecer a posse. Mas eu acho que pode acontecer alguma coisa que possa adiar a posse na data, coisa do tipo. Cara, eu acho que eles vão fazer um esquema de segurança monstro lá e vão fazer a limpa dessa galera lá. Mas eu acho que essa galera vai tumultuar. De alguma forma, eles vão tumultuar. A não ser que eles façam o seguinte, bota a camisa vermelha e entre lá no meio. Porque se tiver de camisa do Brasil, não vai chegar 1 quilômetro perto de lá. E eu acho que o Bolsonaro também vai fazer aquela pirrinha, de tipo, não vou, e na hora vai, entendeu? Porque você acha que ele vai? Ele não vai, eu acho que ele vai. Eu acho que ele não vai perder a oportunidade de dar uma cutucada ali. Tipo igual o Mourão falou lá, vai falar no ouvidinho? No ouvidinho, sabe? Eu não acho que ele vai. Cara, que se ele for, eu acho que a gente vai presenciar a maior vaia da história do Brasil. Será? Porra, você acha? Mano, quem vai ver essas coisas quer ver quem vai ser empossado. Entendeu? Mano, quem for lá acompanhar, vai lá acompanhar porque quer ver o Lula. Imagina se o Bolsonaro aparecer lá, cara. Não vai. Só que eu acho que ele não indo, aí eu acho que esses malucos vão interpretar isso como algum sinal. Entendeu? Não, é um sinal pra gente ficar aqui até 2026. Sei lá, alguma coisa dessa. Não sei. Eu acho que talvez... cara, vai ser mais ou menos o seguinte. O que aconteceu com o Trump lá no Capitólio? O Trump não falou, vão lá. Entendeu? Ele não falou nessas palavras. Mas o discurso dele meio que incentivou a galera aí. Entendeu? Eu acho que o Bolsonaro vai atuar de alguma forma assim.
entendeu? Não sei se de repente dia 31 ele vai fazer um pronunciamento. Pode acontecer isso também, né? Ele fazer um pronunciamento meio, assim, evasivo como ele é, né? Não é um cara assertivo no que fala, ele fala as coisas meio vagas e, de repente, esses malucos acharem que ele tá mandando um comando cifrado, entendeu? Eu não duvido que isso aconteça, cara. E aí esses malucos, sei lá, os caques da vida que a gente falou, fazer merda. Você acha que dentre esses caques malucos aí, você acha que não tem um sniper? Você acha que não tem um cara que vai poder ficar num prédio a, sei lá, 500 metros de onde o Lula vai estar e ele conseguir acertar um tiro no Lula? Não sei se eu tô vendo filme demais, mas... Você tá vendo filme demais, Bruno. Tá. Porque eu acho que o esquema de segurança vai ser puxado ali, vai ser grande. Então eu também acho que vai ser mais... Uma coisa que ninguém fala, cara... eu acho que o Lula ele não tinha nem que estar preocupado com a turma do Bolsonaro, ele tinha que ter preocupado com a turma do Alckmin, cara. Eu acho que não. E se eu fosse alguém assim que tivesse do lado do Alckmin, eu ia falar, dá pra nós fazer, porque vão achar que foi o outro lado, vão sair ileso. Olha o pensamento do Jorge. Cara, mas você concorda comigo? Tem sentido. Ninguém vai desconfiar dele, né? Posso falar uma coisa aqui? Posso falar uma coisa? Eu acho que o Lula não concorre a um quarto mandato. Eu acho que não. Não, ele mesmo já falou que não é o último. Então, o que eu acho? Ele vai deixar muita coisa Alckmin fazer. Para ver, a transição já deixou com o Alckmin. Eu acho que ele vai dar pro Alckmin nisso. Porque, que nem eu falei, é uma frente democrática que vai estar na frente desse governo. Não vai ser um governo de esquerda. Né? A esquerda vai fazer parte, mas não vai ser um governo de esquerda. Entendeu? Então, uma frente democrática que vai ser ali. Então, eu acho que o Alckmin vai ser um vice que vai ser muito ativo nas coisas. Né? Tanto é que o Lula estava cogitando ele ser ministro também. Além de ser vice, ser ministro. Né? Então... O Lula vai ser a rainha da Inglaterra, então? Mais ou menos. Lula. Cara, se juntaram para tirar... Eu falei isso antes. Eu falei assim, mano, o Lula ele vai ser ministro de Estado e o Alckmin vai ser o primeiro-ministro, cara. Vai tocar o governo. Também pode ser isso aí. O Lula fica só com relações exteriores, né? É o chefe de Estado que vai na ONU, que então, vai dar, sei lá, alguma coisa do BRICS. Porque estão falando. A imagem forte, né? Estão falando do semipresidencialismo já, né? Sim, pode ser. Dois últimos mandatos aí já estão falando de semipresidencialismo. Talvez isso não ocorra por conta do Congresso que foi eleito agora. Né? Os caras não vão ser favoráveis a isso. Aí que vai ser. Aí quem vota em direita vai querer isso mesmo. Porque por exemplo, é mais fácil derrubar um cara, entendeu? É mais fácil derrubar um primeiro-ministro. Não tem todo aquele trauma do impeachment. Mas tem que estar. Se eles fizerem isso, não vai ser o Alckmin primeiro-ministro. Quem escolhe o primeiro-ministro vai ser o Congresso. Não, mas aí não vai ser esse mandato, né? Vai ser na próxima. Então, tudo bem. Mas eu não sei se eles têm esse interesse, porque tem muita galera de direita ali que vai querer eleger um presidente de direita depois que mande. Não vai querer ter uma... Mas eu acho que a ordem tá vindo de cima, velho. Estão falando faz tempo desse semipresidencialismo aqui no Brasil, velho. O Temer já falava disso, né? Sim. Até porque o Temer é um cara, ao contrário do Bolsonaro, que era um cara do Legislativo, da Câmara, do Senado, que tem aquela cabeça daquilo, né? Do cara ali. Ele quer fortalecer aquilo ali de onde ele veio, né? Sim. Talvez, não sei. O problema é que esses caras também, mano, você vai ver o perfil, eu não peguei pra ver qual é o perfil dos caras eleitos agora. Eu tinha visto de 2018. Cara, não tem povo ali, mano. Esse é o problema. Não tem povo ali. Mas então vocês acham que, por exemplo, dia 1º não vai rolar nada? Eu acho que não, cara. Eu acho que uma coisa pode acontecer. Eu acho que ele não vai não também. Ele não vai passar a faixa, não. Ele não vai fazer.
Vai ser algum representante lá, É. mas ele não passa a faixa, não. É que, na verdade, ele não precisa ir, né? É só um gesto simbólico. Teve uma pessoa que A levantou... Dilma não passou, né, pro Não, Temer. então, isso que eu ia falar agora. Teve, não sei quem foi que cogitou a possibilidade da Dilma colocar a faixa nele. Por causa de todo o simbolismo disso, né? Mas eu não sei se eles vão fazer Ia isso. ser histórico isso. Seria, né? Falar assim, ela agora ela passou, né? É tipo assim, vamos esquecer esse período. Seria a narrativa, né? O período de 16 a 22, vamos esquecer. Né? Como se o Brasil viesse ali de 18, se a Dilma fosse até 18 e passasse por Lula, por Que exemplo. não seria uma má ideia, né? A gente esquecer. Não sei. Difícil. Difícil dizer. É difícil dizer. Porque o Bolsonaro é só consequência de umas coisas. Então vamos lá, galera. Já que toda cara que não vai ter guerra civil, a gente não vai precisar lutar aí nas ruas. Porque tem um monte também desse bunda mole aí que defende isso aí, que na hora que arrochar as coisas, vai se esconder debaixo da cama, mano. Não vai pegar em armas nada, não. Vai fugir do país. Tem um monte também. Aliás, já tem cara, né? Tem um monte que tá fora do país fomentando as coisas. Tá lá em Miami, de boas. Né? Mora em Nova York. Fica fica aí na chuva aí. Entendeu? Que eu vou lá no Catar ver a Copa do Mundo com um monte de pendrive. Vambora? Um recado final aí, Jorge, para os nossos guerrilheiros que vão lutar na Guerra Civil do Brasil. Tomara que não tenha guerra. Vejam esse vídeo, escutem esse podcast. Pensem bem antes de fazer qualquer merda. E o Brasil continua, velho. Não é porque seu candidato não ganhou que você vai tocar o terror. É o que eu sempre falei pro Bruno, velho. Não é que você não gosta do síndico do seu prédio que você vai tacar fogo no prédio, né? Então eu levo isso pra tudo. Não é porque eu não gosto do cara lá, né? Mas fazer o que, né? Maioria... eu taco fogo no prédio. É com você dentro ainda, né? Não. Aí, beleza. Então, cada um. Vou virar um mate. Elaine. Cara, a gente já perdeu o Hexa mesmo, então a gente já tá todo desgraçado na vida. Deixa essa guerra pra lá. Vamos. Eu acho que o povo Se o Tite brasileiro. comandar alguma coisa, vai todo mundo só atacar, né? Hã? Se o Tite comandar alguma divisão de exército, vai só atacar essa divisão. E ele vai cair fora. Então, eu acho que o povo tem que se unir e fazer esse Brasil andar, né? E esperar 2026 para a gente tentar ganhar o Hexa. Então tá bom, galera. Muito obrigado. Jorge, obrigado de novo por participar aí. Elaine. Valeu. Obrigado por ter deixado de curtir com a sua família, na sua fazenda, plantando gado, para ficar aqui. Apesar de ter caído mais que o Vasco, mas estou aqui. Isso aí acabou, tá? Essa piada morreu. Esquece aí. Só porque agora está na Série A. Não só isso. Chegamos com estilo agora. Chegamos bancados. Não chegamos quebrados. Depois fala do meu time, né? Mas o seu time vive disso. O meu entrou numa nova fase. O seu time só existe quando tem alguém bancando. Tá bom. Antes de 90, lá no Rio, ninguém tinha ouvido falar do Palmeiras. Ouvi falar quando apareceu o Parmalat. Antes ninguém sabia o que era. Todo mundo achava que era o Guarani quando eu vi na televisão. Fala, Guarani jogando. Tá bom, 7-7. Então, 7. Falta só 3-7. Beleza, então, galera. Um grande abraço pra vocês. Voltamos na próxima. Fomos? Tchau. Tchau.